Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos uma aula muito interessante, aula de história, e nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Eu queria convidar vocês a fazer uma leitura na página 30 do livro didático, tá certo? Eu vou iniciar a leitura e, havendo necessidade, eu vou parando e vou explicando, ok? Vamos lá? Peguem o seu livro, já estou com o meu aqui. A chegada dos portugueses. O rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500. Como as viagens pelo Atlântico eram muito demoradas, a expedição de Cabral chegou ao Brasil afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama no dia 22 de abril de 1500, ou seja, eles demoraram 44 dias de viagem. Vamos pensar então. Então eles saíram de lá, olha só. Eles saíram no dia 9 de março, certo? E viajaram durante 43 dias. E após 43 dias, eles chegaram no dia 22 de abril de 1500. Eles chegaram ao Brasil, ok? Eles saíram em busca das Índias e acabaram chegando no Brasil. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. Só para a gente relembrar, esquadra é um substantivo coletivo e aqui estamos falando dos navios. Esquadra é o coletivo de navios. Então, Cabral, ele comandava, né, essa esquadra de navios, esse grupo de navios, tá certo? No dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, atualmente Bahia Cabralha, no estado da Bahia. Ao chegarem à praia, os portugueses encontraram os habitantes da terra, a quem chamaram de índios. Por que eles chamaram de índios? Porque quando eles saíram de Portugal, eles saíram com o objetivo de chegar na Índia, né? Às Índias. Então eles entenderam o seguinte, bem, como eles não sabiam onde estavam, né? Eles entenderam o seguinte, bem, já que estamos indo para as Índias, chegamos na Índia, então se a gente está na Índia, esses daí possivelmente são os índios, né? Porque na classificação dele, índios seriam os habitantes da Índia, ok? Todos os registros de viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, nossos índios. Então, Pero Vaz de Caminha, digamos que ele era uma espécie de repórter, né? Ele estava dentro do navio, então tudo o que acontecia durante a viagem e também o que aconteceu ao chegarem, ele tinha que relatar, ou seja, ele tinha que contar ao rei o que estava acontecendo e o que ele tinha visto, tá certo? Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil, em ação de graças pelo descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha. Então, por eles terem uma religião, né, católica, eles tinham o costume, né, de ter em suas embarcações alguém, né, uma autoridade religiosa, no caso aqui um frei, certo? Para celebrações, né, como as missas, os momentos de oração, de rezas, enfim. E aqui, ó, como vocês viram, como eu acabei de dizer, no dia 26 de abril, certo? Eles realizaram a primeira missa, né, a sua primeira reunião religiosa em solo brasileiro, tá bom? Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos na época, e eles tinham muitas técnicas náuticas, ou seja, eles tinham conhecimento de navegações, tá? E passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, né, essa concorrência, evitando guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países. E o nome desse acordo ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Observe que pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano,
de Tordesilhas. Ou seja, era uma linha imaginária, tá? Que dividia a terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou a descobrir, ou seja, aquelas que já foram achadas e aquelas que eles poderiam achar, tá? Ao leste do marco estabelecido, um meridiano, elas iriam pertencer a Portugal. E todas as terras que já tinham sido descobertas ou pudessem ser descobertas a oeste, aí essas seriam da Espanha. Portanto, quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares Cabral sabia que este território já pertencia a Portugal. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis, além de ocuparem terras e contrabandearem nossa maior riqueza da época, que era o pau-brasil. Então, para quem acha que pirata é coisa de desenho animado, piratas existiram. Piratas são nada mais, nada menos do que assaltantes, né? No caso aqui, assaltantes de embarcações. Então, como esses três países, né, Inglaterra, Holanda e França, eles não quiseram mais cumprir com aquele tratado de Tordesilhas, então eles passaram a fazer o quê? Eles passaram a assaltar, né, os barcos portugueses ou espanhóis que cruzassem o seu caminho, tá bom? Agora eu vou convidar vocês a abrirem na página 31 do seu livro didático. Esse texto aqui, ele é muito interessante, mas eu não vou ficar lendo ele porque ele é muito repetitivo. Mas eu vou comentar, tá? E depois vocês, quando terminarem de assistir o vídeo, vocês podem simplesmente fazer uma leitura calma, detalhada desse texto e vão marcando, tá bom? As coisas que vocês entenderem que sejam mais importantes. Eu vou falar aqui sobre os nomes. Vocês, como crianças, quando nascem, vocês recebem um nome, não é verdade? E esse nome, ele fica registrado aonde? Na sua certidão de nascimento. Conforme você vai crescendo, você acaba ganhando um documento chamado carteira de identidade, onde vai ter uma foto, uma impressão digital, que são essas marquinhas que a gente tem no dedo, e a assinatura. E tem outras descrições, nome do pai, nome da mãe, sua data de nascimento, a cidade, o estado de onde foi feita aquela identificação. Então, é muito importante, não é isso? Então, vamos pensar um pouquinho. Nós estamos falando aqui sobre o descobrimento do Brasil. E aqui está falando sobre nossos nomes. Nome de quem? Será que é o nome de alguém que veio na escola de Cabral? Ou alguém que ficou lá em Portugal? Não. Esses nomes aqui estão se referindo aos nomes do Brasil. Gente, eu nunca conheci uma pessoa com tantos nomes. Olha, eu só conheci na história, pode ser que existam outros, tá? Eu, como sou professora, eu tô sempre também aprendendo. Tá? Eu aprendo com vocês, aprendo nos livros, aprendo pesquisando, mesmo estudando, mesmo sendo professora, a gente tá sempre aprendendo. Então, que eu me lembro na história, só tem duas, digamos assim, duas pessoas, né? Com nomes tão grandes, que é o Dom Pedro, que tinha, se eu não me engano, eram 13 ou eram 17 nomes. E agora, o Brasil, o nosso país, tem muitos nomes. Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro nome do Brasil foi esse aqui, ó. Vocês já ouviram falar? Pindorama. Eu imitei aqui uma carteira de identidade. Vamos imaginar que esse rapaz aqui seja o Brasil, né? O rostinho pintado com a bandeira, impressão digital. E aqui eu coloquei estado da Bahia, já que foi na Bahia que os portugueses atracaram, né? Chegaram ao Brasil pela primeira vez. Pindorama, mas esse nome aqui não foi dado pelos portugueses. Esse nome era como os índios que já viviam no Brasil, né? Chamavam. E esse nome Pindorama quer dizer Terra das Palmeiras. Muito interessante isso, né? Então, esse aqui é um dos primeiros nomes do Brasil. Vou mostrar para vocês outro nome que vocês vão encontrar aí no livro de vocês. Terra de Vera Cruz. Terra de Vera Cruz. Esse aqui foi Cabral que falou quando chegou ao Brasil. Foi o primeiro nome que ele deu ao Brasil assim que ele pisou aqui no Brasil, tá bom? Terra de Vera Cruz. Prestem atenção que daqui pra frente os nomes vão ficar um pouco parecidos, tá bom? Agora, vocês vão ver aqui, ó, Ilha de Santa Cruz. Aliás, desculpem, Ilha de Vera Cruz. Por quê? Porque eles ainda não tinham consciência de que eles estavam numa grande extensão de terra, tá certo? E ele escreveu isso
porque foi assim que eles falaram para o rei, né? Ilha de Veracruz, tá bom? Agora, o próximo nome já é um pouco parecido com esse, ó, tá? Com esses dois que a gente acabou de ver. Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz por quê? Porque quando notaram o tamanho, então eles entenderam, não é uma ilha, é um lugar grande, então podemos chamar de terra. E além disso, o rei de Portugal, quando ele escreveu às autoridades católicas, ele utilizou esse nome. Eu imagino que ele colocou a palavra santa para fazer uma referência à religião, né? Então temos aqui Terra de Santa Cruz, tá certo? Esse foi um dos nomes que o Brasil teve. Esse aqui é um nome que a gente conhece, tá? Brasil. Em 1503, esse nome foi adotado por causa do pau-brasil. O pau-brasil, como vocês sabem, é uma árvore, né? Era um vegetal que existia em grande quantidade no nosso território. Então, foi colocado o nome do país, já que ele era, assim, o abrigo dessa vegetação, né? Ele existia em grande quantidade aqui, então o seu nome foi colocado no país, Brasil. Tá certo? Outro nome interessante, ó. Reino Unido de Portugal, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Vejam que interessante, né? Esse nome, ele passou a ser utilizado em 1815, quando Dom João VI trouxe a corte portuguesa para o Brasil. Então, já que ele uniu pessoas de Portugal, pessoas da realeza portuguesa ao Brasil, que era a sua colônia, então ele decidiu colocar esse nome, Reino Unido, porque ele unificou dois países, né, sob o governo deles. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Tá certo? Outro nome interessante que foi dado ao nosso país. Olha aqui, ó. Império do Brasil. Esse nome passou a existir após a independência do Brasil no ano de 1822. Então, esse nome passou a ser o nome válido, o nome aceito pelos moradores aqui do país, tá? Esse outro nome aqui muito interessante, ó, Estados Unidos do Brasil. Que interessante, né? Em 1891, certo? Com a primeira Constituição republicana, esse nome ficou sendo utilizado, ele foi adotado. E esse nome permaneceu sendo utilizado até o ano de 1967, tá certo? Então, até o ano de 1967, esse nome foi utilizado. E então, com a ditadura militar, tá? Quando vocês estiverem um pouquinho maiores, no ensino fundamental 2, vocês vão entender um pouquinho mais disso. Não vou me deter nesse detalhe, mas com a ditadura militar, que foi um movimento político onde os militares governavam o país, tá certo? Então, esse nome que a gente acabou de ver, né? Estados Unidos do Brasil, ele passou a não ser mais utilizado. E agora o Brasil utiliza República Federativa do Brasil. Esse nome permanece até o dia de hoje, tá certo? Então, agora que vocês já terminaram a leitura comigo, vocês podem responder a atividade da página 31 e da página 32, tá certo? Página 31 e página 32. Espero que vocês consigam realizar a atividade. Um beijo. Tchau, tchau.